Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Assim diz: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meus irmãos, no dia 27 de agosto, eu vou completar 58 anos de idade. Os cabelos brancos tomam conta da minha cabeça, os poucos cabelos que ainda restam, né? E o rosto já apresenta os sinais da idade. Com certeza, algumas pessoas que com 50 anos nem cabelos pretos, nem cabelos brancos têm, cabelo ainda, muito cabelo e cabelos pretos. Tem pessoas que têm o rosto todo ainda como muito jovem. Mas por que a aparência dá esses sinais? Eu entendo que o pastorado tenha contribuído muito com isso. Os males do pastorado. Então, veja, todas as pessoas que abraçam o pastorado, eles acabam se desgastando com muita facilidade. Os problemas que nós enfrentamos pela igreja, a luta, a dedicação que se dá e o exagero e o excesso de uso mental faz com que esses desgastes aconteçam. Fazer parte do ministério da palavra é um privilégio, mas é um privilégio que, apesar de todo o bem que recebemos da parte de Deus, isso não nos exime de desgastes. É natural o desgaste, mas também nós vimos pelo outro lado, quando a gente encontra pessoas que foram alvos da nossa preocupação e que elas encontraram o caminho e que elas estão fiéis ao Senhor, como João mesmo diz, não existe maior alegria de saber que os meus filhos andam na verdade. Então isso revigora, isso nos dá força, porque a gente vê que valeu a pena. Paulo, ele foi um excelente pastor. Paulo, ele plantou igrejas, ele cuidou de igrejas, e muitas igrejas ao mesmo tempo, que ele saía onde passeava, onde ele passava, ele plantava ali a igreja. Olha, Paulo foi duro quando precisou de ser. Ele não passou a mão na cabeça contra os impenitentes, ele foi duro. Mas Paulo também teve coragem de declarar o seu amor aos membros da igreja. E assim se expondo, demonstrando os seus sentimentos íntimos, o que para muitas pessoas é sinal de fraqueza. Mas eu digo que precisa de muito mais força para demonstrar que é fraco do que fingir que é forte. Mas, como ele não podia ir ao encontro daqueles membros, ele escrevia cartas. Cartas como essa que nós estamos estudando e nas quais ele expressava o que ele gostaria de pensar nessa. Ele mesmo diz: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Como já disse, os crentes de Colossenses, eles não conheciam Paulo. Eles conheciam os discípulos que foram lá e que abriram a igreja, e aí então eles não conheciam Paulo, mas Paulo sofria por eles. Paulo se dedicava por eles. E essa dedicação é compreensível todos aqueles que ocuparam o ministério e que desejam ocupar o ministério, têm que estar preparado para isso. Porque quando a gente perde noites de sono, a gente entende o que Paulo pensava a respeito da igreja, qual é essa luta. Eu posso dizer que eu já vivenciei muitas dessas lutas, quando deixei a noite passar em claro, lembrando dos irmãos e sofrendo com eles, dos propósitos que eles queriam ter, dos projetos que não foram para frente, das tristezas, das angústias. Olha, relatar os sentimentos pode até ser mal compreendido. Por um lado é bom. Por um lado, por exemplo, as pessoas que não conhecem
a situação do pastor, não conhece a dedicação do pastor, quando ouve dizer, meu irmão, eu estava orando por você, eu estava sofrendo por você, eu estava pensando em você, eu deixei de dormir pensando em você, a pessoa vai dizer, mas que bom, tem alguém que se importa comigo, tem alguém que está cuidando de mim, mas existe também um outro lado, daquelas pessoas que vai dizer, que nada, ele só está falando isso para justificar que ele está lá na frente da igreja, para dizer que eu estou achando, que eu estou fazendo, que ele está se preocupando comigo. Então tem os dois lados, um que valoriza e o outro que acha que é apenas uma encenação. Eu me lembro que um membro da igreja uma vez falou assim, pastor, o senhor tem que falar quando o senhor ora por mim. Como que eu vou saber se o senhor está orando? Então, se a gente fala, pode ser mal compreendido. Se a gente não fala, também o que a gente faz? Mas veja, irmãos, todo pastor sofre por sua igreja. O pastor sério sofre. Então, não critique o teu pastor, não fale mal do teu pastor sem antes saber das lutas que ele enfrenta pela igreja. Deus, ele cobra o bem-estar da igreja. Quando a gente vê lá no Apocalipse, quando registra Jesus andando no meio dos candeeiros, candeeiro é luz, é a igreja, e dizendo, eu tenho nas mãos os pastores da igreja, e ele quer o bem-estar da igreja, ele cobra o bem-estar da igreja, então o pastor, ele sente no dever de cuidar da igreja e apresentar a igreja do melhor modo possível. Hoje nós vamos estudar sobre alguns objetivos do pastorado que esse texto nos apresenta. Mostraremos propósitos pretendidos pelo pastor quando ele age. Veremos que se o pastor for fiel, ministro de Deus, ele desejará de todo o coração, em primeiro lugar, que os seus filhos aprendam a viver em amor. Ele diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor. Paulo diz que lutava para que isso acontecesse. A gente está vivendo numa época do individualismo. Cada um pensa em si. Cada um pensa nos seus negócios, cada um pensa na sua vida, cada um pensa no que diz respeito a si mesmo. A gente vê pessoas com uma quantidade enorme de amigos na internet, mas eles só estão pensando em cada um na sua própria vida. Muitos desses não estão preocupados com o coletivo. Quando alguém começa a expressar o seu sofrimento, quando alguém começa a falar demais, a pessoa vai lá e exclui. Ou então, nas próprias redes sociais, as pessoas usam fotos diferentes e nomes diferentes para não se identificar. Sim. Eu acredito que todas as pessoas têm oportunidades de falar na hora certa, do momento certo. A igreja, ela não nega às pessoas isso. Mas estou falando na questão da individualidade que é expressa por pessoas que não querem se envolver. Das pessoas que não querem se preocupar com os outros, diálogo, coisa nenhuma. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, mas poderíamos dizer que ele resumiu em apenas uma palavra, amor. A obediência aos mandamentos está intimamente ligada à prática do amor. Quem ama a Deus, ama o próximo. E quem ama o próximo e ama a Deus, ele não vai levar o seu próximo ao pecado, porque todo pecado é praticado contra alguém ou na companhia de alguém. Então, quem pratica com alguém está levando o outro a pecar, está fazendo mal. Quando a pessoa faz contra alguém, está pecando contra Deus, desrespeitando o irmão. Quando alguém faz o próximo sofrer, ele está desfazendo do próprio Deus. Veja, a prática do amor é difícil. Amar nas poesias é muito bonito, falar de amor é muito bonito, mas na prática é difícil. A prática da palavra amor, ela exige sacrifício. Muitos, ao falar de amor, têm em mente o amor eros. E o eros tem a ver com o erotismo, com desejo íntimo, desejo sexual. É o tipo de amor que atrai o homem à mulher e que faz com que eles se unam. Existe um outro tipo de amor, que é o amor filos, é o amor de amigo. É o amor que faz que pessoas caminhem juntas. Mas poucos, ao falar de amor, pensam no amor ágape, que é o amor que é dito aqui, a palavra que é usada diz respeito ao amor ágape. Esse é o verdadeiro amor que exige sacrifício, doação e que não pede nada em troca. Baseados no amor eros, o casal se casa. Só que com os problemas começam a esfriar o relacionamento
e aí então, pelo eros não ter raiz profunda, o casamento acaba. Baseado no amor filos, as pessoas, elas se relacionam, têm amizades, mas o amor filos, apesar dele ser um pouco mais forte do que o eros, ele não tem raízes profundas, são superficiais. Quer ver uma coisa? Quantos amigos íntimos você tinha na sua mocidade e que hoje você nem lembra deles? Que você não conversa com eles? E muitos, talvez, se você encontrar na rua, você vai passar por ele e você não vai reconhecer, ou ele não vai te reconhecer. Veja, agora, o amor ágape é diferente. Esse é o amor que Jesus demonstrou. Baseado nele, Cristo exigiu que o marido ame a sua esposa, ou seja, se sacrifique por ela, como Cristo se sacrificou pela igreja. Esse amor é profundo. As suas raízes, elas penetram mais profundo do nosso ser, fazendo com que valorizemos o nosso próximo e valorizemos a Deus. Desse modo, os problemas e as alegrias, eles são divididos. Nós nos alegramos e nós nos entristecemos. Superficialidades, elas não abalam esse tipo de amor. Problemas pessoais, problemas de relacionamento, problemas íntimos, problemas grandes e pequenos, não apagam esse tipo de amor. Esse amor tem, o combustível dele é baseado nos problemas, é aquela coisa, quanto mais frio, mais você aperta. Quanto mais você passa por dificuldades, mais o amor cresce. É como o amor de uma mãe que sofre por um filho problemático. Ela não deixa de amar pelos problemas, ela sofre. Ela não concorda com os problemas, mas ela sofre, ela não deixa de amar, porque o amor é verdadeiro. Romanos 1, versículos 11 e 12, Paulo diz, porque muito desejava ver-vos, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo amava e queria estar confiado no amor deles, dividindo com eles as coisas mínimas da vida diária. A reunião da igreja tem propósitos valiosíssimos. Eles visam o aprendizado da prática que leva ao amor. Nós temos que entender que a igreja não é apenas uma reunião para assistir cultos. Não é apenas um lugar para ouvir estudos bíblicos, é um lugar para nós exercitarmos a comunhão. É um lugar para conhecer o outro e saber que o outro é falho. É o lugar onde eu vou exercitar a paciência, onde eu vou exercitar os dons do Espírito nesse convívio com o irmão. A reunião de crentes numa igreja deve promover união, confronto, conforto, estudo, consolação. Essas atitudes provêm da fé que Deus implantou em nosso coração. Essa fé no Cristo que se deu por nós deve nos fazer sermos mais simpáticos às fraquezas, às dores e às alegrias dos nossos irmãos. O que é ser simpático? A palavra patós, de patologia, de doença, e a palavra sim, que quer dizer com, ou seja, eu ser simpático com meu irmão, ou eu participar da enfermidade dele. Nós devemos ser simpáticos, por isso que a Bíblia fala para sermos o ombro do outro, o suporte do outro. Essa união e simpatia de uns para com os outros visa o fortalecimento, para que um fortalecido venha posteriormente fortalecer o outro. Aquele que foi fortalecido, ele vai ter a experiência para ajudar outro. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 4, Paulo diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Deus me consola, eu, com a experiência da consolação divina, eu vou poder consolar o outro. Deus age em nós, e nós vamos então agir em favor do nosso próximo. Você já se alegrou em ajudar alguém que está sofrendo? Talvez você possa pensar nisso, mas, por exemplo, quando você vai doar sangue para alguém que vai fazer uma cirurgia, você está se doando num sofrimento. Quando o vizinho está lá empurrando o carro velho no sol lá, e você vai lá ajudar, isso você está se doando, mas precisa mais. O que é cobrado de Deus é algo maior. Você tem que aprender a engolir o seu orgulho. Você tem que viver em favor da igreja, do corpo de Cristo. Você tem que se dispor a ser humilhado em favor da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando você se submete a essas situações de vexames, confiados da justiça de Deus, você cresce espiritualmente.
Mas quando você responde a ofensa com outra ofensa, você mostra que você ainda está sendo criança espiritual, precisa crescer. Então, se há em teu coração um amor verdadeiro, você fará isso sorrindo, mesmo que isso te doa muito. Paulo disse em 2 Coríntios 7, 3 e 4, dizendo: não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, juntos morremos e vivemos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado, transbordante de júbilo em toda tribulação. Paulo está dizendo aqui: eu me alegro por sofrer por uma causa justa. Não existe nada mais triste do que sofrer sem causa. Mas quando você sofre por uma causa que é justa, que é verdadeira e que está no projeto de Deus, você se sente como privilegiado. É como os apóstolos que foram surrados porque não negaram o nome de Cristo, e eles saíram de lá alegres e contentes, porque eles foram achados dignos de sofrer pelo Evangelho. Amar é doar. É o amor ágape que faz com que o amor filos e o amor eros se tornem duradouros. Se não houver amor, não haverá relacionamento duradouro. Por isso que Jesus disse em 1 João 3, 23, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. O mandamento de Deus é que nós amemos. Aqui nesse texto, Paulo diz que ele sofria, ele lutava para que o coração dos crentes de Colossos fossem confortados e vinculados juntamente no amor. O desejo de Paulo, como qualquer pastor fiel, é que as pessoas aprendessem a se sacrificar uns pelos outros, a viver em amor. Quando isso acontece, todos se tornam um só corpo. Eu cuidando do meu corpo. Se você não entender que você faz parte do corpo, qualquer problema vai te afastar. Mas, por exemplo, se o dedo machuca, infecciona, você não corta o dedo, você toma remédio. A boca engole, o estômago trata e vai ter todo o processo do corpo trabalhando para curar aquele dedo. Assim tem que ser na igreja. A igreja tem que trabalhar como família, baseado no amor. Mas veremos que se o pastor for fiel ministro de Deus, ele também desejará de todo o seu coração que os seus filhos conheçam a Cristo a ponto de desfrutar das suas riquezas. Ele disse assim: e para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, teologias fracas geram crentes fracos, crentes sem esperança no futuro, crentes sem certeza da glória. Se a pessoa não tem uma entrega total a Cristo, a sua participação na igreja é nula, não leva a lugar nenhum. Se não existe fé em Cristo, tudo o que fizer na igreja vai ser como jogar comida aos porcos. É como você dar um banho num porco e querer que ele fique limpo, não vai, porque o coração dele não foi purificado pelo Senhor. O estudo da palavra de Deus tem sido negligenciado. Pregações emotivas e cheias de palavras de vitórias terrenas têm levado pessoas a se prender cada vez mais a essa terra, a ter mais esperança de viver aqui, continuar aqui e não em pensar nas coisas dos céus. Desse modo, os crentes confiam cada vez mais numa vida sem doenças, sem contratempos aqui. Assim sendo, colocam a sua esperança numa vida terrena maravilhosa. Consequentemente, deixam de esperar e de desejar as glórias dos céus. Com esse pensamento, as pessoas mostram que isso já vem lá do passado. Pois Paulo disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Paulo já dizia naquela época, existe uma glória maior do que o sofrimento. E nós precisamos estar ligados a isso, ter essa certeza, o que Paulo queria, como os pastores fiéis querem e desejam, é que a igreja, que os membros da igreja comecem a viver os prazeres de viver com Cristo agora. Já experimentem da certeza, da segurança da salvação. A esperança cristã está em Cristo.
Para que se tenha uma vida cristã correta, é necessário centralizar pensamentos, desejos, comportamentos, a esperança no Cristo que rege tudo o que temos e tudo o que somos. Paulo demonstrou seu desejo de ver a igreja usufruindo de todos os tesouros escondidos em Cristo. Só que para desfrutar dos benefícios de sermos dominados por Cristo é necessário dar alguns passos. Por exemplo, é preciso ter convicção de que os tesouros dos céus existem e que são teus, que pertencem a você, já pertencem a você. Para se tomar posse de algo, é necessário ter certeza que esse algo existe. Como é que você vai tomar posse de uma coisa que não existe? Eu, por exemplo, não gasto um centavo meu nesse tal dos bitcoins aí. Esse dinheiro que você não sabe, um dinheiro que não existe, só existe na internet, um dinheiro que não existe um banco para você sacar, aí já arrumaram um jeitinho de transformar ele em dinheiro, mas é difícil crer numa coisa que eu não creio. Por isso, eu não usufruo. Tem gente que diz que está rico por causa disso, porque eles acreditam e investem. Eu, não crendo, não invisto. Do mesmo jeito, quem não crê em Cristo não vai tomar posse do reino. Quem não crê em Cristo não vai investir no reino. Então, assim como a moeda virtual é para aqueles que acreditam nela, do mesmo jeito, Cristo é para aqueles que acreditam nele. Então, quem não acredita em Cristo não verá os benefícios daquilo que ele tem para oferecer. Isso é necessário quando se trata dos tesouros dos céus. Quando alguém vai lá e faz uma doação de um terreno para você, primeira coisa que você vai, peraí, deixa eu ver esse documento da doação se está certo. O documento realmente é verdadeiro. Mas agora, vamos lá conhecer o terreno? Se você chegar lá e não tiver esse terreno. Então é o seguinte, o céu existe? Existe. Ele existe sim, Mateus 6:9, na oração do Senhor, como é que começa a oração do Pai Nosso? Ah, Pai Nosso que estais nos céus. Se Jesus iniciou o Pai Nosso dizendo que o Pai está nos céus, é porque o céu existe. Porque é um local que é a morada. Ele disse que estava subindo para os céus, que ele iria preparar morada e depois ele voltaria para nos levar. Porque o céu existe. Quem garante que eu vou morar no céu? Jesus. Em João 14, versículos 1 e 3, ele disse que iria preparar-nos um lugar. E que quando ele voltasse, ele nos levaria para que onde ele está, nós estejamos também com ele. Ou seja, nós vamos ser levados, e a Bíblia fala claramente nisso. Se você não crê, não tem fé que vai para os céus, então você não vai antever esse gozo dos céus. O céu é um bom lugar? Sim, com certeza. Na parábola do pobre e do rico, o pobre que aqui sofria, que era miserável, ele aparece lá, tranquilo, curtindo da presença do pai Abraão, no lugar de riqueza, de glória e de paz. Lá não há doenças, não há sofrimentos. No texto estudado, Paulo disse, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Os crentes que têm toda essa força da convicção da fé que proclamam ter em Cristo, e eles enfrentam problemas de saúde totalmente diferente de quem não tem essa fé. Eles enfrentam problemas financeiros com convicção de que Deus não os abandonará. Eles enfrentam problemas variados, na certeza de que são cuidados pelo próprio Deus. Para se desfrutar da herança que se nos espera, é necessário ter uma forte convicção sobre Cristo. Dúvidas atrapalham o antegozo dos prazeres celestes. Quem duvida, Tiago vai dizer, é como a palha que o vento leva para um outro, a folha que leva para um lado para o outro. Esse entendimento só é possível com o estudo da palavra de Deus, que nos é como a escritura dos bens colocados ou doados por Deus para nós. É preciso compreensão do mistério de Deus. Aqui diz Cristo é o mistério de Deus. Se algo é mistério, então não haverá compreensão. Diante disso, Deus revelou o seu mistério. O mistério é Cristo. Com a queda do homem, a inevitável condenação, as portas se fecharam para que o homem tivesse acesso a Deus. Através de Cristo, Deus promoveu o único modo de o homem ter contato novamente com Deus. Cristo é o mistério. Ele é o Deus encarnado, o obediente, sacrificado, ressuscitado e glorificado. Ele se mantém alerta
Ele se mantém na intercessão por cada um de nós, até quando nós formos recebidos na glória. Jesus é um mistério de Deus que deve ser compreendido para que tomemos posse dos tesouros celestes. Paulo afirmou para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo em nós, nos dá a firme esperança da glória. É preciso saber onde está o tesouro escondido. Se alguém esconde o tesouro, o que ele faz? Ele faz um mapa, não é? Porque se ele morrer, o tesouro vai ficar escondido, vai ficar perdido. Mas todo mundo que enterra faz o mapa. Cristo é a chave que abre os céus. Ele é o mapa que precisa ser lido, que precisa ser vivenciado, que precisa ser entendido para que o tesouro seja encontrado. Se você não se aproxima de Cristo, tudo que for falado na igreja vai ser como um absurdo para você. Se você não entende Cristo, tudo que é feito na igreja é lixo. Paulo diz que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo que Deus dá. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 2, Efésios 1, diz que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Fora de Cristo não há como usufruir dos tesouros celestes desde já. Quem quer os tesouros do céu precisa ter a convicção de que Cristo existe e que já temos garantido por Ele os tesouros dos céus. É necessário também entender que Jesus é o mistério de Deus e o mapa para se chegar ao tesouro. Quem o entende, quem se entrega a Ele, goza desde já dos céus e da paz vivenciada e segura nos céus. No capítulo 5 de Romanos, o versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A fé em Cristo leva a paz. E só pode ter paz com Deus quem tem fé em Cristo. Mas veja, como pastor, eu desejo, como Paulo, que os crentes não somente confessem a Cristo, mas que já nesse mundo desfrutem de todas as suas riquezas que foram disponibilizadas para todos aqueles que creem. Esse é o desejo meu e de todos os servos que servem a Deus com responsabilidade. Mas, em terceiro lugar, se o pastor for um fiel ministro de Deus, ele desejará de todo o coração que os seus filhos sejam sábios e que não sejam enganados por falsos mestres. Paulo disse: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quem nunca viu um produto falsificado? Outro dia eu estava na fila de um banco e lá eu vi um homem nervoso, porque ele foi fazer um depósito e aí quando o caixa pegou, percebeu que uma nota era falsa. Ele diz: mas eu peguei no comércio. Diz: não importa, senhor. Foi o senhor que trouxe a nota aqui. O senhor vai ter que assinar um termo, senão o senhor vai preso. O senhor vai assinar um termo, dizendo que é o senhor que trouxe essa nota e o senhor perdeu, porque essa nota ela vai ser inutilizada. Veja que não adiantou a indignação. Ele estava com um produto falsificado. Nota falsa só tem valor até que é descoberta a falsidade dela. Dinheiro falsificado não tem valor depois de você saber que é falso. Um dia eu vinha passando na rua, aí eu vi uma notona de 100. Ô, bichona bonita lá no chão. Aí, opa, ganhei o dia. Só quando eu peguei lá atrás, era uma nota de propaganda, de uma coisa lá de empréstimo, e no fundo dela estava lá a parte que mostrou ela não era verdadeira. Quando descobri que era falsa, não valia nada. Então veja, os falsos, eles sempre se apresentam com uma teologia branda. O falso, ele não confronta o pecado das pessoas. Os falsos, eles têm uma atitude sempre para aproximar, para trazer as pessoas para debaixo das suas asas, sem confrontar. Fazem promessas que agradam o coração dos ouvintes e fazem os crentes se sentirem como credores, como se Deus devesse favor a eles, porque eles agiram corretamente. Os falsos líderes afagam o ego dos ouvintes para que eles se sintam bem e continuem presentes nas suas igrejas. No Antigo Testamento houve muitos falsos profetas. Eles viviam sob a proteção dos reis e eles ajudavam os reis a manipular o povo. Eram uma ferramenta na mão dos reis. E eles eram sustentados e viviam sob os cuidados da nobreza.
Eles nunca confrontavam os reis. Eles sempre tinham uma palavra boa para agradar o rei. E, se precisasse mentir, eles mentiriam. A verdadeira teologia, ela confronta o homem naquilo que ele é e como são os seus atos, muitos deles errados. Ela exige deles uma luta interna e uma luta externa, com vitórias rumo à santidade. O verdadeiro profeta não diz o que o povo quer ouvir, e sim o que Deus manda dizer. O verdadeiro mestre aprende da palavra de Deus e ensina à igreja aquilo que a Bíblia diz, mesmo que isso machuque os brios de alguns que estão ouvindo, mesmo que fira o ego de outros. Mas a verdade tem de ser dita. O verdadeiro servo de Deus diz a verdade. Homens como Natã, Elias, Samuel e tantos outros homens de Deus do passado tiveram a coragem de botar o dedo e dizer: isso é pecado, isso está errado, fazendo com que as pessoas, reconhecendo o erro, abandonassem o erro. Eles confrontaram, desmascararam os falsos profetas. Nunca concordaram com erros, nem que fossem cometidos pelos reis. A pena para os falsos profetas era a morte. Uma pena que isso deixou, essa morte parou de ser exigida, porque isso calaria a boca de muitos que querem ser profetas hoje. O desejo do pastor que ama a igreja é ter uma igreja capaz de distinguir a verdade da mentira, o falso do verdadeiro, para que, se assediado por pessoas mal intencionadas, ele possa resistir e vencer na defesa da verdade. Mesmo com toda a sua boa vontade em desejar que seus filhos aprendam a viver em amor, que seus filhos conheçam a Cristo a ponto de desfrutar das suas riquezas, que os filhos sejam sábios e não sejam enganados por falsos mestres, mesmo assim, o seu trabalho pode e muitas vezes é mal interpretado. Isso porque o trabalho do pastor consiste, mesmo estando ausente, o pastor sempre procura saber como vão os seus filhos na fé. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco. Com isso, o pastor pode ser tido como intrometido, como alguém que quer conhecer a vida alheia apenas para fazer comentários. Diz também, esse dever do pastor ele está em todas as festas sorrindo e se alegrando com os seus. Paulo diz: alegrando-me sempre convosco. Por estar sempre em festas, o pastor é tido por muitos como um glutão, como um festeiro. Pastor não pode ver a mesa posta que ele aparece. Eu ouvi muito isso. Quer o pastor faça a visita da sua casa, é só botar uma mesa com café. Será que é assim? Porque o pastor tem comida em casa. Será que ele vai lá para comer ou para ter um momento de comunhão com os irmãos? Eu tenho dito isso. Convide o pastor para comer na sua casa, faça uma comida bem simples, não comida dispendiosa, porque o pastor está na sua casa. Com certeza ele vai lá para orar por você. Ele está lá junto para poder tratar as coisas com você. Então não desvalorize. Paulo disse que estava sempre se alegrando com eles. E para muitos isso é motivo de chacota. Mesmo quando tudo parece estar bem, ou quando se tenta esconder algo, o pastor está sempre verificando se algo está errado. Paulo diz: verificando a vossa boa ordem. Tudo está em ordem, mas o pastor diz: mas eu estou aqui de olho, que pode ser que alguma coisa esteja solta. O pastor é sempre desconfiado. O pastor ele é sempre incomodado. Ele está sempre cuidando da manutenção, da boa ordem. Ele quer sempre, como um fiscal. Já viu o fiscal ser bem-vindo? Você tem lá uma empresa, chegou o fiscal, você diz: oh, beleza, chegou o fiscal. Ninguém fica feliz por ver fiscal. Porque fiscal, infelizmente, por mais que você mantenha tudo certinho, sempre tem alguma coisa para ser descoberto. Pois a vida das pessoas também. Se começa a ter o pastor muito presente na sua vida, logo vai descobrir alguma coisa errada e por isso não quer. Mas o pastor tem que, no exercício do seu pastorado, ele tem que estar junto, verificando se está tudo certo. E além de tudo isso, ele está sempre buscando conhecer o estado espiritual dos seus filhos na fé, a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha, grandes problemas teriam sido resolvidos se os pastores tivessem agido logo no início, se o pastor tivesse vigiado, agido prontamente. Muitos acham que ele deve cuidar apenas da sua vida,
Mas os probleminhas, quando surgiram, se fossem tratados, é igual a doença. Começou aquela tossezinha. Você corre e vai para o hospital, está começando aqui uma pneumonia, mas como está no início, vamos tratar. Mas você está em casa, começa a tossir, aí vem a febre, não vou para o hospital não, e aí a coisa vai apertando. Quando vai para o hospital, diz, ixi, demorou tempo demais, agora não tem jeito. Então o pastor, ele deve ser presente, atuante, sempre uma pessoa expressiva, uma presença expressiva, se ocupando da vida das pessoas, da vida dos membros da igreja, para poder tratar e para poder levantar qualquer fragilidade na fé dos seus membros. Cabe o cuidado com a vida moral, com o comportamento da igreja, e aquilo que estava oculto deve ser trazido, deve ser tratado espiritualmente com mensagens bíblicas, sendo o pastor responsável e ativo. Os que andam erradamente sempre vão criticar o pastor por sua atuação. E os que se preocupam em ser fiéis sempre vão aprovar o seu correto agir. Irmãos, hoje nós vimos sobre os objetivos do pastorado. Mostramos alguns propósitos pretendidos pelo pastor. E o pastor que ama a igreja, que é ativo e que cuida do seu pastorado, ele deseja que seus filhos aprendam a viver em amor. Quem não está disposto a amar, não vai ter, a sua vida cristã vai ser absolutamente nula. Mas também o pastor deseja que seus filhos conheçam a Cristo a ponto de desfrutar das suas riquezas. Nós queremos que os crentes já vivam com Cristo agora, não vão viver só lá no final. É interessante que as pessoas, elas leem erradamente Apocalipse, quando diz que aquela multidão viveu e reinou com o Senhor. Ela diz, Cristo vai voltar e eles vão reinar e viver com o Senhor aqui na terra. Só que quando a gente fala alguma coisa que é no futuro, o texto teria que dizer, e eles viverão e reinarão com o Senhor. Reinarão. Mas o texto lá diz, eles viverão com M e reinarão com M, com Cristo. Ou seja, eles foram martirizados, o seu sangue foi derramado, enquanto eles estavam vivendo e reinando com o Senhor na terra. Isto é, desde já usufruindo dos benefícios daquilo que Cristo fez por eles. O ministério pastoral não é de fácil execução. Ele cobra dos ministros de Deus que hajam com o mesmo amor com que o mestre amou a sua igreja, e isso é muito difícil, pois os pastores são homens, pecadores e falhos, como os demais, porém com a dura missão de representar aquele que foi perfeito em tudo. Ame teu pastor, ele vela por ti, e que você, mesmo que você não saiba, ele está pensando no teu bem. Ele age como se tivesse que prestar contas a Deus pela fidelidade da igreja que pastoreia. Trabalhe junto com o teu pastor e saiba que o seu intento será sempre o bem da igreja. Se o pastor for bem-sucedido em sua missão, a igreja também o será. Que Deus abençoe a sua igreja e os seus ministros, para que a vontade de Deus e dos ministros fiéis produzam os frutos da vida da igreja que Deus colocou sob sua responsabilidade. Meus irmãos, esses então foram os propósitos do ministério. Que a igreja possa receber e viver, que esta palavra se torne uma realidade na vida de todos. Amém?